Ei, tô passando aqui para te lembrar que o poder de mudar a sua realidade e conquistar tudo que você deseja está dentro de você. E eu sei que talvez você já saiba disso, mas uma coisa é saber e outra coisa é de fato conseguir colocar em prática e realmente mudar a nossa realidade. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, vem comigo nesse vídeo. Então, se você já está aqui acompanhando o canal, eu tenho certeza que você já sabe disso, tá? Mas eu quero falar algumas coisinhas aí com você também, então fica aqui comigo. E se você não está acompanhando o canal ainda, não está inscrito, está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Cristina Gioli e por aqui eu compartilho conteúdos justamente para ajudar você a mudar a sua realidade, mudando dentro de você primeiro. Se você gosta desse assunto, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e apertar o sininho para você não perder as novidades que eu sempre estou postando por aqui. Então, se você já conhece um pouquinho sobre esse assunto, um pouquinho sobre a lei da atração, você já sabe que nós criamos a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos e sentimentos. Aquilo que está na nossa vida externa, digamos assim, é um reflexo do que está dentro de nós. E por mais que você já possa saber isso, por mais que você já tenha entendido, por mais que você já acredite nisso, até a gente conseguir de fato entender no corpo, como eu digo, né? Uma coisa é entender na cabeça, outra coisa é entender no corpo, na vibração, na emoção, no seu dia a dia, você viver aquilo, você colocar em prática todos os dias aquilo. Até a gente chegar nesse ponto, né? A gente precisa viver isso, praticar isso para a gente conseguir de fato mudar. E até a gente chegar nesse ponto é um processo. E por que que é um processo? Porque nós crescemos num paradigma totalmente materialista, totalmente incrédulo, totalmente cético, que acha que as coisas simplesmente acontecem conosco, que nós não temos poder nenhum dentro de nós. Nós crescemos dentro desse contexto, dessa mentalidade. Então, quando a gente começa a pesquisar, ler, ver vídeos sobre lei da atração, sobre o poder da mente, sobre criar a sua realidade a partir do seu interior, é uma mudança totalmente de paradigma. Por mais que faça sentido, por mais que seja legal, por mais que a gente acredite nisso, é uma mudança de uma mentalidade de toda uma vida. Então nós criamos vícios de pensamentos, né? Nós temos o vício de pensar que as coisas simplesmente acontecem conosco, nós não temos o poder de mudar através do nosso pensamento, do nosso sentimento, e de repente a gente tem que mudar toda essa lógica. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Isso geralmente é um processo que vai durar talvez muitos anos. Mas a gente com paciência e com a prática, com o tempo, a gente vai conseguindo deixar isso cada vez mais orgânico, cada vez mais natural, cada vez mais automático, né, digamos assim, porque a gente vai se acostumando com esse novo pensamento. Então, dito isso, eu quero fazer algumas reflexões aqui com vocês sobre essa questão, porque eu tive conversas com umas pessoas esses dias que me motivaram, né, a trazer essa reflexão aqui para vocês também. Então, eu conversei com algumas pessoas que, por exemplo, estavam falando que estavam passando por situações desafiadoras e que já tinham feito de tudo para tentar mudar aquilo e não estavam conseguindo mudar. E você olhando de fora, parece assim que quanto mais a pessoa faz, parece que mais piora, né? Mas não é que quanto mais ela faz, mais piora. É que talvez essa pessoa esteja fazendo do jeito errado. O que seria o jeito errado? O jeito errado, não que fazer seja errado, né? Fazer, ter ação, isso é importante também. Mas quando você faz somente na força do seu braço e com a vibração errada, não vai dar certo. Não vai adiantar tudo que você vai fazer se você estiver na vibração errada. Vou te dar um exemplo aqui. Teve uma época da minha vida que eu passei por momentos de escassez financeira, né, por dificuldades. E nessa época, eu comecei a ver sobre renda extra, como que eu podia aumentar minha renda, diminuir meus gastos, e comecei a pensar tudo nessa parte prática e tal, e comecei a aplicar. Só que nessa época, eu comecei a trabalhar tanto, comecei a colocar tanto foco nisso, e eu tava começando a ficar esgotada, porque eu tava só com foco nisso, só com foco em economizar, só com foco em trabalhar demais. Eu não me permitia descansar, não me permitia relaxar. Não tinha um tempo para praticar uma lei da atração, porque estava sempre trabalhando e quando estava em casa estava esgotada. Talvez você até se identifique com essa situação, talvez você já tenha passado por algo assim. Eu já conhecia a lei da atração, já tinha lido vários livros, ainda não tinha um canal, mas já tinha tido vários resultados, já tinha atraído muitas coisas legais com a lei da atração. Mas naquele momento, eu fiquei tão imersa nas dificuldades que a gente às vezes
tá ali no olho do furacão, a gente fica tão imersa naquilo que a gente fica vendo, vivendo, respirando aquilo, vibrando aquilo o tempo inteiro. E aí a gente não percebe o quanto a gente está vibrando na energia errada. Eu não percebia o quanto eu estava vibrando na escassez naquela época. Eu sentia a escassez o tempo todo, porque eu não podia descansar. Quando eu não podia descansar, num domingo, por exemplo, eu sentia escassez. Quando eu não podia sair com as minhas amigas, eu sentia escassez. Quando eu não podia comprar uma coisa que eu queria, eu sentia escassez. Eu estava o tempo todo sentindo escassez. E aí nem lei da atração quase eu estava praticando nessa época, porque também não sobrava energia. Conclusão, a situação só piorava. Eu trabalhava, fazia e só piorava. Mas Cris, então você está falando que eu não tenho que fazer nada? Não é nada disso, tá? Você tem que fazer sim. Mas se eu estivesse fazendo tudo isso de uma forma mais equilibrada, e o que seria fazer de uma forma mais equilibrada? Seria eu pensar em formas que eu pudesse ter um trabalho mais inteligente, digamos assim, que eu pudesse trabalhar menos e ganhar mais, separar um tempo, me permitir descansar, me permitir sair, me permitir fazer as coisas que eu gosto, para eu também poder vibrar um pouco na abundância e separar a energia, obviamente, para cuidar do meu interior, porque isso é o mais importante. E aí foi exatamente isso que eu tive que fazer, que eu fui obrigada a fazer em algum momento, porque eu já sabia que era eu que estava criando essa realidade. E mesmo assim, não estava fácil. Mas aí em algum momento eu falei assim, pera, vamos parar tudo. Não é que eu parei de fazer tudo, mas eu parei de fazer as coisas que não estavam me dando tanto resultado, que eu estava só fazendo por fazer, só porque eu achava que eu tinha que trabalhar duro para ganhar dinheiro, eu tinha essa crença, né? Então eu falei, peraí, dei um passo atrás. Parei de fazer as coisas que não estavam dando tanto resultado para que eu pudesse ter mais tempo, para que eu pudesse começar a praticar então as ferramentas de limpeza. Sempre falo para vocês, Ho'oponopono, EFT, são muito importantes para a gente limpar esses sentimentos negativos, esse sentimento de escassez que vinha. E então, introduzir as técnicas da lei da atração para eu poder vibrar na frequência certa. Se você não sabe o que é Ho'oponopono, EFT, não sabe técnicas da lei da atração, fica tranquilo, fica tranquila, que eu vou deixar playlists aqui embaixo, vídeos aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para você conhecer e aprender tudo sobre isso depois, tá? Só não vou dar um foco nesse vídeo, porque a gente está fazendo aqui uma reflexão que é um pouquinho diferente, senão vai desviar um pouquinho. E aí foi só dessa forma que eu consegui começar a transformar a minha realidade totalmente. Não foi de uma hora para outra, obviamente, mas é você unindo ação e emoção, né? Ação e lei da atração, que você encontra o equilíbrio necessário para você fazer a mudança acontecer. Eu continuei então fazendo as ferramentas de limpeza, as práticas da lei da atração e ao mesmo tempo também tendo ação, só que uma ação mais inteligente, uma ação mais certeira, pensando no que eu queria no longo prazo, pensando como que eu poderia construir, reconstruir a minha vida financeira no longo prazo, porque tem que ter paciência. Muitas vezes a gente acha que vai resolver tudo assim, ó, de uma hora para outra, e nem sempre vai ser assim. Para algumas pessoas até acontece isso, mas geralmente para a grande maioria das pessoas isso é um processo que dura um tempo e a gente precisa ter paciência. E foi assim que eu fui fazendo e foi assim que eu fui transformando a minha realidade. Estou trazendo um pouco da minha história aqui, para quê? Porque talvez você se identifique em algum momento com ela, talvez você já tenha passado por algum momento assim, e para te mostrar que o caminho é esse, né? Que o caminho para você transformar a sua realidade, você tem que começar dentro de você. Você não pode só fazer e esquecer de trabalhar dentro. É muito importante trabalhar dentro. Também não é só ficar trabalhando dentro e não ter ação, né? Como eu disse, as duas coisas, elas são importantes. E outra conversa também que eu estava tendo esses dias com uma pessoa que estava dizendo que parece que as coisas não funcionam para ela, parece que o universo não escuta ela. E eu sei que tem muitas pessoas aqui no canal que também podem estar se identificando com isso, né? Muitas pessoas falam assim, Cris, eu já consegui desejos menores, e menores eu coloco entre aspas, porque não existe maior ou menor para o universo. Mas vamos supor, uma borboleta azul, eu já manifestei o carro verde, eu já manifestei a xícara de café, eu já manifestei coisas que eu queria, mas aquele desejo que eu tanto quero, eu não consigo. Ou pessoas que às vezes vêm aqui nos comentários e falam, eu já pratiquei essa técnica tantas vezes e não funciona para mim.
Enfim, gente, eu quero também trazer uma reflexão sobre isso aqui, que é a seguinte. Às vezes as pessoas falam assim, ai, Cris, mas eu peço tanto para Deus, é aquilo que eu quero, eu peço tanto para o universo. E pode pedir? Pode pedir, não é que você não possa pedir ao universo, você pode fazer uma oração. Quando você está praticando uma oração, você está praticando a lei da atração também, né? Porque você está tendo fé que aquilo vai vir para a sua vida. Então a lei da atração é isso também, é você ter fé que você vai conseguir aquilo. Só que muitas pessoas fazem essa oração com a vibração do que? Da escassez, que eu dei o exemplo lá, né? Que eu estava vibrando o tempo todo na escassez. Então a pessoa às vezes ela vai fazer esse pedido como se ela fosse uma vítima. É um pedido como mendigo, eu falo, né? E aí surgiu essa dúvida aqui outro dia. O que seria pedir como mendigo? Pedir como mendigo é você pedir em desespero. É você pedir como se você não fosse capaz de conseguir aquilo. Pedir naquela energia, né? Da tristeza, da escassez, do desespero. Como se você estivesse mendigando ao universo que ele te dê, por favor, pelo amor de Deus, me dê, me traga. Quando você está fazendo isso, você está dizendo para o universo, eu não tenho. E o universo está dizendo, está dando para você mais do mesmo o tempo todo. Mais do mesmo que você vibra. Se você vibra, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. É mais disso que você vai atrair. E nesse caso, não tem como o universo te ouvir, não tem como Deus te ouvir. Por quê? Porque você está na vibração errada. Então vamos lá, vamos pensar aqui que o universo tem leis, certo? Então vamos pensar na lei da gravidade. Não dá para Deus, o universo, falar assim, hoje eu vou parar a lei da gravidade porque tem uma filha minha passando perto do penhasco. Não tem como ele fazer isso. Você tem que saber a lei, você tem que saber que tem a lei da gravidade, que você não vai poder se arriscar perto do penhasco, senão você vai cair. Você vai cair, tem a lei. Não é porque Deus não gosta de você, não é porque o universo não gosta de você, não é porque não funciona para você o que você quer. É porque é a lei da gravidade. Se você chegar perto do penhasco, desequilibrar e cair, você vai cair nesse penhasco. Não tem como, tá? Então, eu tô trazendo um exemplo aqui que parece bobo, mas eu acho que é legal pra gente entender de uma forma mais didática como que eu posso aplicar isso com a lei da atração. A lei da atração também é uma lei. Então não adianta você falar assim, Deus me ajuda, o universo me ajuda, me manda meu desejo, aquilo que eu tanto quero, que eu não tenho ainda. Você está na vibração da escassez, do desespero, do eu não tenho ainda, e é mais do mesmo que você vai receber. A lei da atração é o quê? Ela te dá mais do mesmo, do que você está emanando. Aquilo que você pensa e sente na maior parte do tempo vai determinar a sua vibração, a sua frequência. E as coisas que acontecem na sua vida são coisas que estão na mesma frequência que você. Então não tem como o universo parar isso para atender o seu pedido, porque você fez uma técnica, porque você fez uma oração. Não é assim que vai acontecer. Para você mudar a sua realidade, você vai ter que acessar a frequência correta, a frequência do seu desejo. E como que eu acesso a frequência do meu desejo? Você acessa a frequência do desejo sentindo as mesmas coisas que você sentiria se você tivesse o desejo. Então, por isso que um truque, né, que a gente sempre fala é fingir que é real. Por quê? Quando você finge que é real, vamos supor, imagina que você já tem, que você conseguiu agora aquilo que você quer. Se você conseguir imaginar isso de verdade, você vai sentir alegria, gratidão, felicidade. Você vai sentir um monte de coisas boas, confiança, tranquilidade. Você não vai sentir ansiedade, dúvida. Não é isso que você vai sentir. Você vai sentir coisas boas. E são essas coisas boas que vão colocar você na frequência certa para você atrair o que você deseja. Mas Cris, eu já fiz a técnica e alcancei a frequência, até chorei. Tá, e o restante do dia? Porque é o que você vibra na maior parte do tempo que vai atrair a sua realidade. Não é o que você vibrou 5 minutos. É o que você vai vibrar na maior parte do seu tempo. E aí tem uma coisa aqui que as pessoas falam também, que é a questão da técnica, né? Mas eu fiz essa técnica e não funcionou pra mim. Essa técnica não funciona, nem façam, viu? Porque essa técnica não funciona. Gente, eu sempre falo aqui, não é a técnica que vai criar a sua realidade. A técnica, ela é um exercício, ela é só um exercício. Uma ferramenta para você entrar na frequência certa. Quando você faz uma visualização criativa, um 33x3, um 11x1, um quadro dos sonhos, tudo isso vai ajudar você a visualizar que você já tem
Tudo isso vai ajudar você a sentir que você já tem e quanto mais você fizer isso, quanto mais você conseguir manter essa frequência, mais rápido você vai conseguir. Não importa a técnica que você faz, você pode fazer qualquer uma. Você pode simplesmente fingir que é real. Você pode simplesmente vibrar na alegria, na gratidão, na abundância, na confiança. Só fazer isso, você já vai atrair coisas boas. Então, se você quer mudar a sua realidade, deixa um joinha nesse vídeo, mas não acabou ainda, tá? Vamos lá, para você não esquecer depois. Se você quer mudar a sua realidade, pratique as técnicas sim, para elas te ajudarem a entrar na frequência certa. Quais técnicas? Pratica Ho'oponopono, pratica EFT, porque essas vão ajudar você a sair da escassez. Essas vão ajudar você a sair da frequência errada e vão ajudar você naturalmente a elevar a frequência. Quando você elevar a sua frequência, vai ficar mais fácil. Aí você coloca uma técnica da lei da atração. Pode fazer junto, né, as duas coisas, não precisa ser uma depois a outra. Pode ir fazendo, enquanto você faz uma, você vai fazendo a outra também. Aí você vai introduzir uma lei da atração, uma técnica da lei da atração, e a sua frequência já vai estar melhor, já vai estar mais elevada, você vai estar mais receptiva. E aí lembra também de vigiar os seus pensamentos e sentimentos ao longo de todo o seu dia. Vigiar o que você está sentindo, o que você está emanando. Quanto melhor você se sentir, melhor vai ser a sua vida. Quanto mais sentimentos bons ao longo do dia você conseguir trazer, você conseguir vibrar nisso, mais a sua vida vai se harmonizando. Os seus problemas vão se dissipando. E por mais que às vezes isso possa parecer doloroso, num primeiro momento, se eu vejo isso e falo assim, mas peraí, fui eu que criei esse caos todo? Não, a primeira reação é a gente querer negar, né? Não fui eu não, imagina, não é isso que eu quero. Eu fico pensando positivo, eu falo tantas coisas que eu quero para o universo. Não basta você querer, você vai atrair aquilo que você está vibrando, ponto. Não basta você pensar positivo, você tem que vibrar, você tem que acessar aquele sentimento, acessar aquela energia. E se você olhar para isso e se sentir culpada ou culpado, aí isso também não vai te ajudar. Aqui eu não estou falando isso para você se sentir culpado ou culpada. É para você se responsabilizar, assumir as rédeas da sua própria vida, parar de se vitimizar. Se você está se sentindo culpado ou culpada, talvez você esteja se vitimizando. Para de se vitimizar, de se culpar, de se chicotear, tá? Porque nós somos humanos e nós erramos. Assume a responsabilidade da sua vida e fala assim, se eu criei isso aqui, então eu posso descriar isso. Se eu criei isso, eu posso também criar a realidade que eu desejo. Quando eu tenho a mudança na minha mão, percebe como isso é muito mais poderoso? Isso te dá muito mais poder? Antes você era uma vítima, que as coisas só aconteciam com você no paradigma antigo. Agora não, agora você é um ser poderoso, que tem o poder de conquistar tudo que você quer. Tenha paciência, vá praticando as técnicas, vá estudando, vá vendo os vídeos e vá vigiando os seus pensamentos, que eu tenho certeza que essa mudança, ela vai acontecer gradualmente e cada vez mais a sua vida vai ficar melhor. E me conta aqui nos comentários agora se alguma coisa na sua vida já melhorou depois que você começou a assistir meus vídeos ou praticar a lei da atração. Pode ter sido em outros canais, em outros livros também, mas não deixa de contar aqui pra gente. Sabe por quê? Porque é muito importante você reconhecer as pequenas mudanças que você já teve, porque é um processo que vai talvez durar anos ali, a sua mudança de fato interna, né? E se você colocando aqui, você vai se lembrar disso, você vai se sentir grato, grata, feliz pelas conquistas que você já teve e também vai ajudar outras pessoas a se inspirarem, combinado? E se você também acha que esse vídeo pode ajudar alguém, manda, quem sabe pode ser um consolo ali no momento de desespero de uma pessoa, tá bom? Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo.